Então, quando a gente fala do marketing mesmo, ele é oriundo da economia. Ele é uma ramificação da economia. Tudo bem, seus maravilhosos? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as redundâncias que acontecem no marketing em outras áreas. Por que a gente vê tantos termos parecidos, por mais que sejam às vezes áreas distintas, e ainda assim eles conseguem se interligar ou falar a mesma coisa de formas diferentes. E a verdade é que o processo de ensino e de aprendizado, ele é formulado por diversas redundâncias e repetições. Quer dizer, uma das formas de aprender é por repetição, e por isso que a gente vê, às vezes, muitos termos parecidos em áreas completamente diferentes. Uma coisa que é muito falada hoje em dia é a questão da inteligência emocional, e não é um conceito novo, a gente sabe muito bem que existe há muito tempo. Consegue ilustrar isso com a alegoria da caverna de Platão, por exemplo, Para quem não sabe, a alegoria da caverna, ela fala que há um homem dentro de uma caverna em que ele só vê sombras, Ele vê sombras que saem através da caverna, mas ele não consegue ver o que há fora da caverna. Então, para ele, a realidade dele é aquilo. E um belo dia ele consegue sair dessa caverna e aí ele descobre que tudo que ele sabia, o que ele achava que era real, não é de fato real. Há muito mais coisa do que apenas aquilo. Então, hoje em dia, a gente consegue ver isso através da inteligência emocional mesmo, A gente consegue fazer paralelos. Quer dizer, você acha às vezes que você é uma coisa, que você tem certos gostos e tudo mais, mas às vezes você nem se conhece. Você não sabe em quais situações você se sente nervoso, em quais situações você se sente feliz, ou em quais situações você sente até mesmo ansiedade. Então, aqui não é só um paralelo para a gente ver e que, de certa forma, dá para a gente fazer ali uma breve citação e assimilar esses dois conteúdos, mas sim que há formas de se pensar que são anacrônicas, quer dizer, elas passam pelo tempo e continuam ainda assim fazendo sentido no mundo atual. Então, principalmente nas áreas humanas, a gente fala que tudo acaba meio que se interligando porque a gente trata no fundo de pessoas. Esse é nosso principal foco, E no marketing, quando a gente fala ali de estratégias de persuasão, de vendas mesmo, ela até dá para você fazer uns paralelos com a psicologia. Quer dizer, você sabe que determinados comportamentos são efetuados daquela forma por conta da psicologia, e por isso que há áreas hoje em dia como a economia comportamental que conseguem correlacionar as duas, Mas em si, elas apartadas já conseguem você observar ali alguns paralelos que acabam acontecendo. Não só na área de humanas também, mas na de exatas a gente consegue ver, por exemplo, a matemática como uma linguagem universal ali que você acaba utilizando na própria química, física, Então, alguns teoremas você deve e você tem que obrigatoriamente aplicar dentro dessas outras áreas, assim como tem leis da física, como por exemplo a lei da mecânica, que eu não esqueço até hoje, quando estava estudando para o vestibular, que é a do atrito. Segundo essa lei da dinâmica, é muito mais fácil você se manter em movimento do que você sair, assim que eles explicam o atrito, quer dizer, é muito mais difícil você começar a fazer algo do que você de fato se manter fazendo aquilo. E isso você consegue fazer um paralelo totalmente com a criação de hábitos, quer dizer, é muito mais difícil você criar um hábito do que você se manter fazendo aquele hábito ali, Então essas áreas centrais, como a psicologia, matemática, física, português, história, elas acabam definindo e ramificando para outras áreas que acabam, de certa forma, dizendo coisas parecidas ou similares com a sua original. Então, quando a gente fala do marketing mesmo, ele é oriundo da economia, Ele é uma ramificação da economia, e hoje em dia há diversas ramificações do próprio marketing, Marketing digital, inbound marketing, marketing outbound, não sei o que, aquilo. Então, assim, há diversas áreas. Mas a própria criação do marketing, ela vem da economia. Então, a gente consegue fazer esses paralelos não só através da psicologia, porque o nosso produto central, o nosso cliente, o nosso foco é as pessoas, e por isso que é tão importante você saber um pouco sobre comportamentos, mas também porque as áreas que a gente estuda hoje em dia, que são até mesmo graduações, elas são sub-áreas dessas áreas principais. Por isso que na escola você aprende, por exemplo, biologia, sem sequer precisar aplicar ela, mas que de fato você deve conhecer o macro para você saber o que você realmente gosta ou para onde você quer seguir. Então, por isso você aprende matemática, por isso você aprende física, e aí depois você pode se especializar numa engenharia, ou depois você pode fazer, por exemplo, sei lá, uma medicina,
Então essas áreas elas são a porta de entradas para essas sub-áreas, se é assim que a gente pode falar. Mas é isso, esse vídeo era para ser mais rápido e dinâmico aqui, para provocar insights e percepções, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a categorização. Hoje em dia é muito fácil a gente ver, né, coisas que dizem a mesma coisa, mas são categorizadas de formas diferentes. Então eu queria trazer isso até porque eu estava dando uma estudada e aí eu observei isso, eu falei, meu, isso fala muito com aquele negócio que eu vi, e aí, não, mas eu também já vi isso em outro lugar, e a gente acaba conseguindo fazer esses paralelos, né? E a tendência é que a gente faça cada vez mais, porque cada vez mais surgem áreas novas, né? Como a neuroinformática que está surgindo aí, e a área da própria inteligência artificial. Então, cada dia mais a gente vê paralelos e oportunidades de assimilar esses conteúdos, tá bom? Mas se você gostou do vídeo, vou pedir para você compartilhar, seguir, assinar o canal, comentar, dar o like, até para motivar a gente a fazer vídeos melhores aqui e melhorar nosso conteúdo para você assistir e se entreter, tá bom? Então, muito obrigado, falou!